Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui o nosso 9º dia de aula de Teologia Sistemática 4. Estamos trabalhando sobre pneumatologia, é o último bloco. Então, vamos lá. Página 635, capítulo 39, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, do livro do Gruden. Estaremos lendo aqui o resumo. Júlio, leia para nós, por gentileza, meu irmão, essas linhas, por favor. Do resumo. Batismo e Plenitude do Espírito Santo? Isso. Tá ok? Tradicionalmente, os livros de teologia sistemática não têm incluído um capítulo sobre o batismo no Espírito Santo, nem sobre a plenitude do Espírito Santo como parte do estudo da ordem de salvação, espaço através dos quais os benefícios da salvação se aplicam à nossa vida, mas com a disseminação do pentecostalismo, que se iniciou em 1901, com influência bem ampla do movimento carismático na década de 1960 e 70, e com o notável crescimento das igrejas pentecostais e carismáticas pelo mundo inteiro, desde 1970 até o presente, a questão de um batismo no Espírito Santo distinto da regeneração adquiriu maior proeminência. Joia. Então, você percebe que aqui ele está mostrando que as obras, de uma forma geral, não davam esse destaque como deveria. Mas depois, depois dos ocorridos, depois, principalmente, do movimento carismático, eu diria, começa ali na virada do século, com o movimento pentecostal, depois o movimento avivado e depois o carismático, a ordem seria essa. Aí começa a ter mais proeminência. E aqui, meus irmãos, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidamente, como eu disse que eu ia fazer só uma citação dessa obra. O livro do John Stott, ele começa falando sobre a promessa do Espírito Santo. Então, ele discorre sobre que Deus prometeu o Espírito Santo. Depois ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Terceiro capítulo, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. E, por último, ele fala sobre os dons do Espírito Santo. Eu, particularmente, gosto demais dessa ordem. Por que eu gosto dessa ordem? Porque ela nos blinda das tolices. Se eu busco o dom pelo dom, eu posso acabar me perdendo, como fez lá Simeão, entre os samaritanos. Queremos comprar o dom do Espírito Santo, entendeu? Queremos o poder pelo poder. E nós, como somos de uma matriz de origem católica e afro e espírita, o povo brasileiro está dentro dessa matriz, gosta do místico, do santo, do sobrenatural, do milagre, do vento, a gente gosta disso. Então, percebam o quanto, ao mesmo tempo, o movimento pentecostal, do avival e até o carismático, ele tem um lado bom, mas ele tem um lado ruim, porque o povo me permita, tá, irmãos? Aqui fica uma crítica, eu estou fazendo essa crítica para a minha igreja, tá? Mas eu trabalhei com muitos crentes e eu pude ajudar muita gente. Tem uma coisa muito esquisita no meio do povo de Deus. Eles entram no ambiente da igreja, eles apertam um botão, que é o botão da espiritualidade. Aí eles começam, aleluia, glória a Deus, arrepiar, e ali tem manifestações emotivas e até bonitas, eu não vou dizer que não sejam, mas eles saem da igreja, eles desligam o botão, entendeu? E aí começam a viver uma vida meio que mundana, falam palavrão, e aí eu digo, opa, é esquisito esse negócio. Ué, mas então, é um ambiente sagrado? Você entrou no ambiente sagrado, você está ali com o sagrado. Você saiu do ambiente sagrado, você está ali com os mundanos, é assim? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se vocês já viveram e já viram isso, mas isso é muito frustrante. É um grupo de jovens que está ali na carne pura, meia hora antes de entrar dentro da igreja, brincadeiras que não tem nada a ver, ou adultos, falando tudo que não presta. Aí entrou no ambiente sagrado, tem uma explosão de piedade. Eu acho que essas pessoas precisam se encontrar. Elas não entenderam o que é batismo, nem entenderam o que é plenitude do Espírito Santo. Elas fazem uma bagunça, uma celeuma.
Por isso que essa ordem, por exemplo, do Stott, e é uma ordem que eu compreendo que está na revelação. Primeiro a gente entende da promessa, pode ver que Jesus fala da promessa, depois vem a plenitude do Espírito Santo, vem a clareza do que é o fruto do Espírito Santo para a gente entender o que é o dom. Aí a gente entende o que é o dom. E aí, de acordo com tudo isso, que é a promessa, que é a plenitude, que é o fruto, aí tem sentido o dom. Porque você está num ambiente esquisito, mas você não se torna esquisito. Porque você tem algo dentro de você que não compactua com aquilo. Pode ver que o Salmo 1 já dizia isso. Se eu sou realmente de Deus, eu não tenho prazer na roda dos escarnecedores. Não é o meu ambiente. Percebe, a gente está falando do Velho Testamento, mas o Salmo 1 não parece que é um salmo do Novo Testamento? Não é? O Salmo 1, ele tem essa clareza, né? Pode ver que quem escreveu o Salmo 1, a gente não sabe quem escreveu, mas a maneira em que ele fala, a alegria dele estava aonde? Em Deus, nas coisas sagradas, na lei de Deus, no temor a Deus. Porque ele não seguia o conselho dos ímpios, nem a conduta dos pecadores, e nem se assentava na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o espírito que estava nele não compactua com essas coisas. Então, perceba que se eu saio desse ambiente, se eu estou nesse ambiente, mas eu não vivo o mesmo espírito que eles. Logo, o que eu estou demonstrando? Eu estou demonstrando consciência sobre esse tema. Então, aqui, eu estou fazendo a minha crítica, porque nós que derivamos do movimento pentecostal, avivado ou carismático, sofremos muito disso. E aqui, meus irmãos, eu estou falando isso como pastor já há mais de 30 anos, que muitas vezes roda de obreiros e de pastores e que estão na carne pura, mas depois apertam um botãozinho, começam a ter uma espirituosidade, na minha opinião, tem alguma coisa errada, né? Porque se a minha espiritualidade não me leva a viver aonde quer que eu estou, todo fruto daquilo pelo qual eu creio, então eu diria, vivendo uma espiritualidade religiosa. Eu estou vivendo um sobrenatural religioso. Não é a essência, tá bom? Tudo bem? Tá bom? E aqui faço a minha crítica, tá? Voltando aqui para o material. Vamos lá. Bom, a concepção pentecostal tradicional, né? Agora, deixa eu gastar um minuto aqui com vocês, meus irmãos. Qual é a ideia, né? E deixa eu até fazer uma definição aqui, né? Essa ideia do batismo com o Espírito Santo, muitos chamam de segunda bênção, tá? O próprio pastor Enéas Tonini, ele tem várias obras, e ele chamava o batismo com o Espírito Santo de segunda bênção. O que vocês acham desse termo? Qual a opinião de vocês a esse respeito? O que vocês têm para me dizer? Nunca ouvi dizer. Não? Júlia? Eu também nunca ouvi Gia? dizer, não, pastor. Não? Não. Como que é? Muitos chamam o batismo com o Espírito Santo de segunda bênção. Você já ouviu algum comentário sobre isso, Júnior? Eu não sei, eu não ouvi, mas se eu estou ouvindo, eu ratifico. É uma benção, mas Bom, não é o contrário. então, é porque você é um batista brasileiro, Júnior, mas você é um continuista, né? Você acredita que os dons, eles são reais. Né? Eu sei que parece estranho, né, para a maioria dos irmãos tradicionais, mas não. Como eu já disse, graças a Deus, as nossas igrejas, elas aprenderam umas com as outras, né? Uhum. Então, mas para muitos irmãos tradicionais e históricos, chamar o batismo com o Espírito Santo de segunda bênção é atribuir algo que as Escrituras não atribuem. E, de fato, escrituristicamente falando, não tem essa palavra, tá bom?
Qual é a maior bênção na nossa vida? É a salvação. Temos uma segunda bênção que a Bíblia fala? Não, não há esse termo bíblico. E por que os nossos irmãos tradicionais, que passaram a ser batizados com o Espírito Santo e se tornaram muitas vezes avivados, ou carismáticos, ou pentecostais, chamam de segunda bênção? Aí aqui a gente entra numa discussão, porque dentro da teologia histórica, eles vão ensinar que todo cristão que se converte já é batizado no Espírito Santo, dando a ideia de que eles foram colocados agora dentro do Espírito Santo. Vou tentar explicar. No momento em que eu me converto, não foi o Espírito Santo que me convence? Uhum. Se ele me convence, é porque agora eu passo a viver dentro, vamos dizer, do mundo do Espírito Santo. Logo, eu já sou incorporado, porque o que é a palavra batismo? Não é imersão? A palavra batismo é imersão? Então, o que é ser batizado no Espírito Santo? É você ser imergido nessa nova vida espiritual. Então, nossos irmãos tradicionais, eles não estão errados em afirmar isso. Eu acredito na aspersão. Hã? Mas eles adotam a aspersão. Não, mas sim, eu tô colocando aqui um batista, Júnior, tradicional, por exemplo, né? Não necessariamente um outro grupo. Vamos pensar aqui como um batista tradicional. Como eles pensam essa questão do batismo com o Espírito Santo? Eles acham, a grande maioria, que no momento que você se converte de É o verdade, Espírito Santo. você já tem o Espírito Santo, ou seja, você já está imerso nele, logo você contém o Espírito Santo, você então já é batizado. Não está errado, tá, meus irmãos? Porque quando fazemos uma lição de casa, nós notamos que realmente o Espírito Santo está trabalhando em tudo isso. Agora, os nossos irmãos pentecostais e avivados e carismáticos, eles atribuem o batismo com o Espírito Santo a uma experiência na caminhada. Sim. Ou seja, em algum momento da sua caminhada, assim como Deus mandou pragas sobre o Egito, ou abriu o Mar Vermelho, e aquele povo teve uma experiência real de passar a pé enxuto, na caminhada cristã da nova aliança, em algum momento da caminhada, você será marcado por Deus. E aí eles falam que essa Batismo. experiência foi o batismo, que também não está errado, tá, meus irmãos? Eu já estou antecipando aqui as literaturas para mostrar para vocês o seguinte: existem essas duas verdades. Eu, particularmente, não faço assim uma questão de fazer aqui uma briga, porque eu já vejo o Espírito Santo trabalhando naquela vida que aceitou a Jesus. No entanto, o que eu entendo que em algum momento esse irmão ou essa irmã, quanto mais ele se dedicar, quanto mais ele se consagrar, quanto mais ele desenvolver ali a sua piedade e começar a trabalhar para Deus, em algum momento ele vai ter uma grande experiência com Deus. E eu chamo isso de batismo com o Espírito Santo. Para mim não tem nenhum problema. E aí onde entra para muitos aquela experiência do dom sobrenatural. Então, por que eu já estou antecipando isso para vocês? Porque todas as teologias sistemáticas, elas vão trabalhar dentro dessas duas premissas. Agora, guardem isso que eu quero dizer para vocês. O que é mais importante, pastor? O que, na sua opinião, professor, o senhor daria como uma grande recomendação? A grande recomendação que eu dou é: busquemos a plenitude do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Lá em Atos, quando aquela experiência após Pentecostes, chega um certo momento, que ele já chega lá e fala: vocês receberam o Espírito Santo? Eles dizem: não, sequer conhecemos. Após, Então. ele já tinha o Espírito Santo como esse entendimento que se falou do Batista, ele já tinha, porque ele era convertido. Então, ele já tinha o Espírito Santo. Agora, a experiência do batismo, não, porque ele falou assim: sequer
conhecemos. Depois eles oram por eles, aí eles recebem essa experiência. Então, e agora, Júnior, você vai ver que, por exemplo, a teologia sistemática do Erickson, ele vai construir uma ideia dizendo que aquilo aconteceu na Igreja Apostólica, mas que, entre outras palavras, mas que na história da Igreja não é assim, entendeu, Júnior? Então, na realidade, os nossos irmãos tradicionais, eles têm um pouco de dificuldade de enxergar isso. Mas Eles até enxergam, né, de uma certa medida. E pode ver que, historicamente, houve um grupo, inclusive logo no começo do cristianismo, irmãos, que eram chamados os montanistas, ali por volta do ano de 156 e 157, que um tal de Montano, ele tem experiências religiosas também assim. Só que ali também ele tinha isso e tinham duas profetisas, que era Priscila e Maximila. Olha que interessante. Então, assim, nós vamos ver que na história da igreja, essa questão também dos dons é citada. Só que depois não vai sendo mais citados. E é óbvio que aqui, no caso, né, os montanistas, depois, o problema é que muitas vezes, em virtude das profecias, eles vão entrando em caminhos errados, entendeu, Júnior? E é por isso que acabam sendo estigmatizados. E muitos deles devem ser mesmo, porque acabam fazendo besteiras mesmo, né? Eu peguei um vídeo do Luciano Subirá, que ele faz a distinção completa sobre esse assunto aí. E tudo com base bíblica lá, no Efésio, Gálatas, Filipenses, ele faz a distinção clara. Claríssima. Joia. Depois Muito bom. Vou colocar aqui. Isso, manda para o grupo, tá, Júnior? O pastor Luciano Subirá, eu gosto bastante dele. Agora, percebam, irmãos, mais do que eu falar assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, e é isso que eu queria ser categórico aqui com vocês. É vocês dizerem assim, não, eu estou vivendo o fruto do Espírito Santo. Porque eu posso ter tido uma experiência no passado e estar vivendo que nem um museu de história do passado. Eu posso ter expulsado um demônio, ter né, pregado, eu posso ter tido experiências sobrenaturais, quem sabe até ser curado. Mas a pergunta que fica é, eu tenho sido uma pessoa que tem guardado o Espírito Santo realmente ali na minha vida? Eu tenho buscado o fruto do Espírito todos os dias? Se não, então não seja um museu, não viva de passado. Vocês entendem o porquê eu estou sendo aqui bem contundente? E por isso que eu gosto dessa definição tanto do John Stott quanto de muitos outros escritores, porque quando eu me torno pleno com o Espírito Santo, eu não estou falando aqui que eu vou buscar o Espírito Santo só na igreja. Eu quero ser pleno do Espírito Santo onde eu for. É aquela ideia de um cristianismo real, aonde a minha entrega é plena e total em todos os lugares. E aqui eu gosto de uma máxima muito boa, porque muitas vezes a gente faz essa desassociação, a gente vive essa questão. Na igreja eu sou um pastor, fora da igreja eu sou um engenheiro. Não, não. Na igreja eu sou um cristão, fora da igreja eu sou um profissional. Não, não, peraí. Então, nós não somos engenheiros cristãos, advogados cristãos, médicos cristãos, traders do mercado financeiro cristãos, policiais cristãos, empreendedores cristãos. Não, não. Nós somos cristãos engenheiros, cristãos médicos, cristãos psicólogos, cristãos economistas, cristãos advogados, cristãos empresários. Aí muda tudo. Essa é a perspectiva de uma pessoa que preserva o fruto do Espírito, porque ela leva o cristianismo aonde quer que ela esteja, porque ela não consegue desassociar, porque o projeto cristianismo é em todo tempo, em todo lugar. Então, sabe, dando aqui esse fechamento, porque a literatura aqui, que a gente está trabalhando agora, ela começa com esse escopo, dando essa... E o movimento pentecostal, meus irmãos, infelizmente, ele fraciona, né? Ele coloca, você tem a experiência, joia? É como se fosse um medalhão, é como se fosse uma patente. E aqui faço a crítica também ao movimento avivado, pelo qual eu fui criado. Eu fui criado numa história avivada. Ou seja, você tem a patente,
Você foi batizado com o Espírito Santo? Você foi usado por Deus? Então agora você pode fazer qualquer coisa porque um dia você conseguiu aquela patente. Não, meus irmãos. A ideia bíblica da plenitude e a ideia bíblica do fruto do Espírito é de uma continuidade e não de uma patente. É de uma continuidade, é que nem a santidade, irmãos. A gente tem uma ideia da santidade como a auréola. Não, a ideia da santidade é deslocamento, é movimento. Você está saindo do Egito, está indo em direção a Canaã, mas você está em movimento, você não para nunca. Você só vai parar quando morrer. Pastor, mas isso é cansativo, é nada, meus irmãos, é uma perspectiva errada. Esse movimento sagrado me leva a cada dia mais perto de Deus e mais longe do mundo caído. Simples assim. Ali está as trevas, eu me movimento para cá. Ali está o mal, eu me movimento para cá. Ali está o erro, eu venho para cá. Ali está a mentira, eu me movimento para cá. É simples. Pode ver que é aí onde entra esse lado mais ativo. E percebam, por isso que eu estou sendo tão enfático aqui, já para desconstruir. Não estou negando a segunda bênção. Como eu disse, eu nego o termo. Não é bíblico chamar de segunda bênção. Tá bom? Ó, é de uma pessoa que acredita nos dons, é de uma pessoa que acredita de fato no batismo com o Espírito Santo, mas chamar de segunda bênção é um termo didático. E ele pode ser chamado assim, eu não vejo erro teológico. Mas dizer que a Bíblia fala dessa forma, chamando de segunda bênção, então, assim, aí a gente está colocando termos que não são bíblicos, tá bom? Mas nós entendemos como uma segunda bênção, claro. E por que para os nossos irmãos avivados se tornaram tão lindo esse assunto? E aqui, abrindo um pouco mais para o lado pastoral. Muitos pastores, meus irmãos, eles são treinados na teologia, mas eles não tiveram uma experiência com Deus. E no momento que eles têm essa experiência com Deus, é como se fosse uma nova vida ministerial. Aí eu te pergunto, para a vida deles não foi uma segunda bênção? Claro. Então, didaticamente é correto. Teologicamente, não. Porque qual é a grande bênção da nossa vida? É a salvação. É Jesus Cristo. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, meus irmãos? Então, só vamos ler aqui mais esse termo, né? Leia para nós, Beatriz, a concepção pentecostal tradicional, para a gente estar encerrando, e aí a gente vai partir daqui na próxima aula. Leia para nós. O tema deste capítulo se tornou importante hoje porque muitos cristãos dizem ter experimentado um batismo no Espírito Santo, que veio depois que eles se converteram, e trouxe grandes bênçãos para a vida deles. Alegam que a oração e o estudo da Bíblia se tornaram muito mais importantes e eficazes, que descobriram nova alegria na adoração, e muitas vezes dizem que receberam novos dons espirituais, em especial e com mais frequência o dom de falar em línguas. Então percebam que quando, de fato, os nossos irmãos tiveram essa experiência e eles continuaram a crescer na oração, no estudo bíblico, na devoção, na adoração, nenhum problema, meus irmãos. E eu acho que, de fato, na minha opinião, isso é verdade também. Nós vemos isso. Agora, o problema é quando alguns se enveredam para o batismo e acham que atingiram aquela patente, e depois a Bíblia, a oração é algo... Não precisa não, eu aperto o botão lá do lado da igreja, receba a revelação, receba a profecia, aí todo o problema. Quando há essa desconstrução, ou esse lado mais místico, que eu questiono. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos? Olha, vamos parar aqui, né? Mas eu peço que vocês corram na leitura de vocês desse capítulo e nos demais, porque a gente vai estar trabalhando na próxima aula sobre esse capítulo e também sobre a questão dos dons, tá? Esse assunto, irmãos, quando bem compreendido, ele é libertador. Mas quando ele é mal compreendido, eu diria, nós nos tornamos cristãos de uma categoria esquisita. Como assim, pastor? Para eu concluir.
A pessoa está presa aos dons, está presa ao místico, mas não está presa ao fruto do Espírito. Não está presa a uma verdadeira piedade. Não está presa a uma verdadeira plenitude dessa graça que te impele viver e experimentar a presença de Deus o tempo todo do nosso lado. E quem se envereda para um cristianismo assim, na minha concepção, é um cristianismo totalmente envesado e falho. E é por isso que daí nascem as grandes heresias, as profetadas, as revelações doentes, e as heresias e os neopentecostais. É daqui. É desse lado envesado e doentio, que inclusive fazem dos dons um artifício para ganhar dinheiro e para manipular pessoas. Percebam como aqui é um calcanhar de Aquiles. Estão entendendo, meus irmãos? Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Né? Mas essas igrejas neopentecostais nem atrativo para eles esse negócio, o batismo do Santo. Ele usa isso aí praticamente para justificar algumas coisas. Eles nem sabe, eles se envolvem Com o batismo, né, Júnior? Mas eles usam, alguns grupos neopentecostais usam aquele culto mais, eu diria, emotivo, né, Júnior? Com línguas, com revelações, sim. Né? Pode ver que eles exploram esse lado, porque dá aquela ideia de que, não, Deus está aqui, né? Olha o irmão, está sendo tomado pelo Espírito Santo, olha, tem profecia, tem revelação. Quer dizer, percebam, alguns grupos não. Quando alguns grupos neopentecostais não vão por esse caminho, eles vão para um caminho mais, eu diria, mercadológico, né? Isso. Da bênção, do poder, do milagre. Mas percebam, sempre está alguma coisa misturado, né? E pode ver como o diabo é expert, né? Não pode tem falar, problema, não tem doença, o cristão não pode ter nada, Exato. não tem problema. Você vê, e como é perigoso, né, Júnior? Por isso que, assim, aqui é uma área que a gente não pode desconsiderar, sabe, Júnior? E, irmãos, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. E, olha, irmãos, não é querendo falar, não, né? Eu nasci numa igreja já avivada, me tornei pastor numa igreja batista nacional, fui treinado no Seminário Batista Nacional, ou seja, eu acredito nos dons, mas, assim, com todo respeito, nossos irmãos avivados e pentecostais e carismáticos erram muito nesse ponto. Me permitam, tá? Erram muito, muito, muito. E não ensinam de fato, não estão preocupados, por exemplo, de levar os irmãos ao fruto do Espírito, e nem à plenitude. Sim. E aqui, olha, irmãos, eu não abro mão. Eu não abro mão. Um irmão que dá glórias a Deus, que até fala alto, tem voz embargada, mas dá um mau testemunho em casa, eu vou ser corretivo. É o irmão que faz tudo isso na igreja, prega como um anjo, e depois sai da igreja, e lá no emprego fala palavrão, vai ser disciplinado. Mau testemunho, né? Dá mau testemunho. Por quê? Porque ele não está demonstrando que o meu espírito que está no púlpito o acompanha na sua vida. E eu sou muito, mas muito firme com isso. O irmão, que ainda mais é um obreiro na minha igreja, que está lá, servindo na portaria, e depois deve para todo mundo e não paga, vai para a disciplina. Eu não tenho dúvida disso, se eu souber. Meus irmãos, é o testemunho. Ora, mas como pode? Eu sou bênção numa portaria, sou bênção numa igreja, num ministério de louvor, e não pago as minhas contas? Péssimo testemunho, não dá. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter problemas financeiros, não é isso. Estou dizendo o seguinte, que todo mundo vai ter. Mas como que ele resolve essas questões? Como que ele resolve a língua que fala demais, que retalha? Vocês entendem o que eu quero dizer? Irmãos, ou nós somos ou não somos, entendeu? Então é nisso que eu particularmente não abro mão. Não abro mão. Deixa eu contar a historinha rápida aqui para a gente encerrar. Eu era novo convertido lá no Pregão. Era novo convertido. E ali, né, eu
Poxa, irmãos, imagina, né? O pregão na década de 90 tinha um irmão na Bovespa, que foi o Aguinaldo, que me ganhou para Jesus, o meu pai na fé, é o Aguinaldo, e na BMF tinha mais um crente que eu descobri lá, que era o Paulo Bola. Na época ele era naquela época o Paulo Bola eu acho que era diácono, depois ele vira presbítero e depois ele se tornou um pastor. Mas aí, quando eu soube que ele era um Paulo Bola, que ele era um diácono e depois um presbítero, fiquei muito feliz, né? E aí ele falou, olha, tem mais um crente aqui. Falei, quem? Ah, é da corretora da Gap. Eu falei, puxa, que coisa legal. E ali, na corretora da Gap, eu fui procurar, bom, quem é o crente aqui? Bom, deve ser aquele rapaz, porque aquele rapaz ali, ele é educado, não fala palavrão, tem comportamento correto, né? Porque todos os outros são todos perdidos. E aí fui até ele, o rapaz, né, que eu achava que era crente. Você é crente? Não, eu não, pelo amor de Deus, eu não sou. Pô, mas você é tão educado, eu não vejo você xingando ninguém, não sei o quê. Não, o crente é aquele lá. E quando eu descobri quem era o crente, meus irmãos, pensa num cara atrapalhado. Decepção, hein? Xingava os outros, dava pontapé, dava soco, falava palavrão. E quando eu descobri que ele era crente, meus irmãos, eu falei, rapaz, tem que se converter. E ele era filho de maestro, filho de evangelista. E aí, então, e uma vez ele foi dar um soco na pessoa assim, e ele acertou em mim. Eu abraçava e falei, irmão, não, esse desviado, esse endemoniado. Eu falava, irmão, e, bom, eu lembro, irmãos, que eu orei muitos anos por esse irmão, e eu almoçava com ele e falava, rapaz, você precisa nascer de novo, rapaz. Não, que você é novo convertido. Você precisa nascer de novo, você cresceu dentro da igreja. Não, mas eu sou músico na igreja. Eu falei, não interessa. Religioso. Não interessa. Bom, depois de vários anos, esse rapaz caiu em si, começou a dar fruto de Deus, e a vida dele foi mudada. Mas percebam, ele estava dentro de uma igreja que trabalhar para Deus bastava. E o movimento pentecostal é um pouco assim, se você está sendo usado é o que importa. Não, meus irmãos. A base bíblica é, se eu estou dando fruto do Espírito Santo, se eu continuo dando fruto e sou pleno, aí sim, eu sou alguém aprovado. Porque todos aqueles que são aprovados serão usados, mas nem todos que são usados são aprovados. Graças a Deus, esse irmão se tornou uma bênção, hoje ele é um maestro muito abençoado, mas, olha, ele dava um mau testemunho medonho. Pensa no atrapalhado. E é nisso que a gente tem que ser firme, sabe, irmãos? Porque muitas vezes a gente abre mão disso. E esse assunto é um assunto que, para nós, não é brincadeira. Tem que fazer parte da nossa vida. Eu não estou falando aqui de perfeição. Estamos falando aqui de postura, de posicionamento e caráter. E, para eu encerrar, irmãos, as pessoas, e principalmente os ímpios, não estão esperando de nós perfeição. Guardem isso. Elas esperam de nós caráter. Ou seja, se eu errar no mercado de trabalho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e pedir perdão. Porque elas sabem que nós não somos perfeitos. Todo mundo sabe disso, meus irmãos. Mas como nós fazemos muitas vezes? É o seguinte, você me perdoa, viu? E aí de você se não perdoar, porque aí daquele que quem não tem pecado que atira a primeira pedra, ou seja, eu já peço perdão de uma forma que não estou arrependido. Eu já estou dando uma cartada, né? É que nesses dias eu vi um pastor nas redes sociais se retratando aí, e ele se retratando assim, meio que, é o seguinte, e você? Você também não tem pecado? Meus irmãos, falta de humildade. Se a gente errou, vamos fazer que nem Davi. Vamos pedir perdão, boquinha fechada, os pés da cruz. As pessoas esperam da gente caráter, não perfeição. Podem ver. E quando a gente faz isso, a gente deixa um legado. Então, eu deixo, né, esse tópico aqui para vocês, né, e eu queria até ler de novo aquela frase do Erickson. Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas de ele possuir uma fatia maior da nossa vida. Que o Espírito Santo possa possuir todo o nosso ser, né, irmãos? E que a gente possa honrar em meio a tudo. Okay. Nas alegrias e nas tristezas. Eu mandei o link do Luciano Subirá. Tá bom, ótimo, obrigado. Olha aí, vamos apreciar essa obra
que o Júnior está mandando. Tá vendo, irmãos? Por isso que esse momento aqui Muito nosso bom. ele é vivo, né? Tá bom, meus irmãos? Irmãos, então teremos a 10ª aula e a 11ª. Então a gente vai trabalhar, concluir o batismo. Eu vou gastar mais tempo com vocês na plenitude e no batismo com o Espírito Santo do que nos dons pelos dons, tá bom? Mas não, porque o que eu quero é que vocês sejam aprovados. Se vocês forem aprovados, vocês vão ser usados. E aí, pastor, eu só sei cantar um pouquinho, tudo bem, Deus vai te usar muito. Eu só sei, não tem problema. Eu só tenho alguns pãezinhos e peixinhos. Não tem problema, entrega nas mãos do Nazareno. O Nazareno vai fazer milagre. Tá bom? Por isso que ser aprovado é mais importante. Hã? Vê lá, é muito bom, viu? É muito bom. Vou ver Explica muito sim, bem. vamos ver. Tá Ele bom, faz meus a irmãos? distinção, Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Diga, Júnior. Desculpa, Júnior. Não, só dizendo que ele faz a distinção muito bem, viu? É uma explicação muito boa, tudo com base bíblica, viu? Acho que Joia. era bom ter aquele tradicional que só pensa que, convertido tem o Espírito Santo. Claro, mas essa experiência é bíblica. E lá ele explica muito bem. E sabe, Júnior, uma última coisa também, eu não me alongando mais do que já passamos da hora, mas olha só, muitas vezes, Júnior, a gente também não pode fazer da nossa experiência ou da experiência de outros uma obrigação, né? Por quê? Porque muitas vezes tem irmãos que até são cheios do Espírito Santo, mas não tiveram uma experiência tão grande, sobrenatural, mas a vida de santidade deles é uma vida sobrenatural. E nós ficamos envezados, aqueles que são pentecostais e avivados, achando, o irmão não falou em língua, o irmão não profetizou, nunca expulsou um demônio. Mas ele tem uma vida de santidade tão brilhante, um testemunho tão maravilhoso, e a gente está esperando algo, né? Que o céu abra, ele ouça um anjo. Então tem vezes que não vai acontecer. Mas aí é uma pessoa que tem essa visão é muito, muito pequena, né? Acho que, não, é pequena. É pequena. Pequena demais. Mas tem gente assim, viu, Júnior? Tem muita gente assim, sabia? Tem muita gente que coloca tudo dentro de um pacote, né? Por isso que eu disse que eu quero tirar as dúvidas de vocês e junto com a literatura, com os clássicos, para a gente realmente aprender, tá bom? Os pés no chão, né? Desculpa, Júnior, não entendi. Pés no chão, né? Pés no chão, exatamente. Diga, Beatriz. Sem contar também que lá tá falando, né, que a respeito dos dons ele dá para quem ele quer. Então, nem todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo com a mesma evidência, né? Exato. Então, por isso que o mais importante. Dessa forma. Exato. Por isso que o mais importante. Cada um é diferente, não é da mesma forma, não. Exato. Por isso, Beatriz, que eu estou dizendo sobre a plenitude. Ser pleno e ter o fruto e se manter neles e zelar por eles, é tão grandioso quanto você vê um milagre a cada dia, porque o que é isso em nós? Traduzindo em miúdos, uma pessoa que se mantém vivendo no fruto do Espírito Santo, ele está vivendo um milagre cada dia. Porque, ora, o mundo não o atrai. Irmãos, a força do mundo é grande, sejamos honestos. Tem uma irmã na igreja que ela trabalha na Jovem Pan, ela trabalha lá servindo café. É uma modéstia. Ela tem o dom de Deus, ela não fala a língua, mas Deus usa ela demais. Lá na Jovem Pan, locutor, pessoas de famoso lá, para ouvi-la e respeita o que ela fala. E ela até dá uma palavra de exortação, até para locutor da Rádio Jovem Pan, vários. Coisa linda. Coisa linda. Ela tem um legado lá maravilhoso. Você entende, Júnior? E é isso que a gente tem que destacar. Porque muitas vezes a gente rotula, né? Não, tem que ter uma experiência. Não. Como eu disse, ser cheio do Espírito Santo, viver no fruto, já é um milagre. Você conseguir resistir uma tentação é um milagre. Você neutralizar a nossa carne é um milagre. Você ser liberto de um pecado é um milagre. Quem vive sendo cheio... Oi, Júnior? Um ótimo testemunho onde você está ali, no trabalho. Exato. Por isso que eu digo que ser cheio do Espírito Santo e viver na plenitude já é viver abundantemente uma graça sobrenatural, além da medida. Verdade. E o que passar disso é graça, né? O pastor Russell Shedd, por exemplo, ele era um tradicional, Júnior.
Uhum. Vocês sabem disso. E eu me lembro de uma vez, eu ouvindo um pastor, um pregador, muito famoso, que dizia assim, quem disse que o Russell Shedd não é cheio do Espírito Santo? Um dia ele Não. pegou e tirou um livro que ele tinha acabado de escrever sobre o pecado, o mundo e a carne. Ou o diabo, a carne e o mundo. E me deu, esse pastor falava. E falou assim, irmãos, foi como se Deus tivesse falado comigo. O Russell Shedd fez isso com esse pastor. Irmãos, o Russell Shedd era um pastor tradicional, mas ele era cheio do Espírito Santo. Sim. Vamos lá, o Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes são cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Sim, Eles podem sim. não ter os trejeitos pentecostais, mas Claro. são cheios da graça. Vocês entendem onde eu quero chegar? Claro. Então, é isso que importa para nós. Uma nova Agora, dimensão. se o irmão profetizou... Oi, Júnior? É uma nova dimensão que Deus age nele. Exatamente. Por isso que quando a gente pega um irmão pentecostal que rotula, não, eles são tradicionais, eles estão perdendo, né? Tá bom, meus irmãos? É ser muito raso pensar assim. É por isso que a gente está aqui, mergulhando nessas águas, né? Que Deus nos ajude. Até mais. Deus abençoe, meus irmãos. Bom descanso. Depois você vê aí esse link que eu mandei do Subirá. Você vai gostar pra caramba. Explica muito bem. Vamos ver. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.